espero que esteja saindo. Hoje, atendendo ao convite que nos fizeram, eu não sei se eu vou alegrar todos não, mas é o Evangelho, né? Porque Jesus, Ele amou a todos nós, e justamente por amar, Ele nos advertia, Ele nos instruía, e nos instrui até o presente momento. E hoje nós vamos falar do capítulo 10, do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. As bem-aventurados os que são misericordiosos. E nessa instrução 9, ele fala sobre o argueiro e a trave nos olhos. E ele diz assim em Mateus 7, de 3 a 5: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Jesus aqui ele está dizendo que muitas vezes nós acusamos e não olhamos para nós, porque para nós tentar tirar a trave do olho, o argueiro é um cisco. Para tirar o cisco do olho, muitas vezes nós estamos com uma trave lá dentro, uma trave mesmo de futebol, né? É uma maneira assim que Jesus colocou para nós olharmos primeiramente a nós. Cuidado com os nossos julgamentos. E o próprio Jesus está nos instruindo a acolher, a ajudar. É isso mesmo. Jesus está falando para nós olharmos primeiro para nós. Quais são os nossos defeitos? Né? No próprio Evangelho de Jesus, ele fala que eu não posso salvar minha mãe, não posso salvar meu filho, não posso salvar minha esposa, não posso salvar meu vizinho, ninguém. Porque a transformação começa de dentro para fora. Aí eu chego para uma pessoa, chego para o meu filho e falo: meu filho, você não pode fumar, mas eu fumo. Que exemplo que eu estou dando? Conta-se uma historinha que uma mãe colocou seu filho no colo e foi falar com um sábio, porque o filho dela comia muito açúcar. E então ela pegou, colocou o filho no colo e subiu a montanha. Passou um dia todo subindo a montanha, até chegou lá e falou com o sábio. Falou: o que a senhora deseja? Falou: vim aqui receber um conselho do senhor. Mas que conselho? O senhor deu um conselho para o meu filho que ele come muita açúcar. O sábio falou assim: olha, a senhora volta daqui 15 dias. Mas eu subi toda uma montanha. Falou: não, daqui 15 dias a senhora volta. Ela pegou o filho no colo, desceu toda a montanha novamente e foi para casa. 15 dias depois, ela pegou o filho, amarrou nas costas, como se fazia, ainda se faz lá, subiu toda uma montanha, passou um dia subindo, escalando árvore, pedra, e chegou então no sábio. Ele falou assim: agora o senhor pode me ajudar? Falou: posso. Ele falou: mas mata uma curiosidade, por que o senhor pediu para mim voltar daqui 15 dias? Ele falou assim: porque eu também comia muito açúcar. Como que eu vou aconselhar alguém? Você é perfeito? Aí você pode apontar o dedo para os outros. Você não é perfeito? Então não aponte, ajude, acolhe. É o que o Evangelho está dizendo. Quem sou eu? Quem sou eu para apontar o erro do outro? Eu posso não ter o mesmo, mas eu tenho o outro. Não importa. Ah, o outro pediu minha ajuda? Sim, eu vou estender a mão e ajudar o outro. Ele pediu. É o que está aqui. Não fui eu que escrevi, é Jesus. Se nós acreditamos em Jesus, está aqui. Trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, para a nossa existência. Agora, para nós eliminarmos o que nós temos, e muitas vezes nós sabemos sim o que é, nós temos que nos conhecer.
400 anos antes de Jesus, já tinha Sócrates. E no frontispício de Delfos está escrito lá, Nofte Teipson, conhece-te a ti mesmo. A transformação começa em nós, começa em mim. Eu tenho que ser um exemplo. Como que eu vou aconselhar o meu filho? Como que eu vou chegar e falar, não faça isso sendo que eu faço? Eu posso não ter o mesmo defeito, mas eu tenho outro. O dia que nós conseguimos entender que eu tenho que trabalhar ao eu. Quando você vai andar de avião, que o avião decola, a aeromoça diz assim: em caso de turbulência, ao cair as máscaras, coloque primeiramente em você. Como que eu vou acudir o outro sendo que eu estou faltando ar? Então, primeiro sou eu. Muito cuidado nesse quesito. Isso é apenas uma parte do que Jesus está falando. Nem todo mundo é 100% ruim. Nem todo mundo é 100% ruim. Não existe também aqui na Terra nem 100% perfeito. E nem o 100% é imperfeito. Todos nós temos uma qualidade. Todos nós temos uma qualidade. Não podemos fazer como Kandata. A história de Kandata, eu gosto de contar muita história, palestra, para vocês terem a ilustração do que nós estamos falando. Sai das palavras e vão para a imaginação. Kandata, ele era uma pessoa muito ruim. Ele era muito ruim. E um dia ele, cansado da sua jornada, ele desceu do cavalo, sentou no chão ao pé de uma árvore e ia descendo uma aranha. Ele arrancou da espada e foi cortar o fio da aranha. Ele falou, não vou cortar, ela não fez nada para mim. Embanhou a espada e ele ficou. Amanheceu, seguiu o caminho. Na próxima noite, já cansado, ele caiu dentro do buraco. Caiu lá dentro do buraco. O cavalo ficou, ele escorregou e ele caiu dentro do buraco. E lá ele ficou. E lá ele lembrou de Deus. Mas tinha mais pessoas com ele, muitas pessoas já tinham caído naquele buraco. Ele lembrou de Deus. E ele humildemente orou a Deus, falou assim, olha, eu nunca falei contigo, Deus, mas olha para mim, eu dentro desse buraco, me ajuda. E foi pedindo, até que ele conseguiu interiorizar aquilo, e Deus ouviu e falou para ele. É uma história, tá? Deus falou para ele, falou, eu vou te ajudar, me conta algo de bom que você fez. Ele falou assim, nunca fiz nada de bom. Mas nada, ele falou, nada de bom na minha vida. Eu só ceifei vidas, taquei fogo em casas, taquei fogo em lavouras. Mas é impossível que você não tenha feito nada. Ele falou, eu fiz algo ontem, mas não sei se isso conta. Ele falou, o que é? Ele falou assim, eu estava descansando, desceu uma aranha e eu fui cortar, falei, não vou prejudicar a aranha. E Deus falou, então eu vou te acudir. Você não cortou a teia de aranha? Falou, não. Falou, então eu vou te ajudar. E Deus fez descer, então, uma corda feita de teia de aranha, para ele subir. E ele, obrigado, Deus, obrigado. E pegou naquela corda feita de teia de aranha e começou a subir. Quando ele estava lá em cima, ele viu que mais pessoas vinham subindo. Ele falou assim, foi eu que orei, desce. Começou a chutar e chutou e as pessoas caíram. E o fio rebentou e ele caiu novamente. E Deus falou assim para ele, você ainda não está pronto para subir, lhe falta humildade. Para a gente parar, pensar e refletir. Nós vivemos em sociedade. Eu não sou perfeito. Por que eu vou cobrar a perfeição do outro? Eu perdoo tal pessoa, mas que não passa na minha calçada. Isso não é perdão. Alguém lembra-se da oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu também perdoo a do meu próximo. Não é isso? Como que eu vou pedir perdão a Deus, sendo que eu não perdoo a outra pessoa? Qual a importância do Evangelho que tem na nossa vida que eu ainda não
parei para pensar e trabalhei isso em mim? Perfeição perto do completo, no sentido que somente Deus é perfeito, não é encontrado aqui no nosso planeta. Tem planetas superiores a esse? Tem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então você está me dizendo que existe extraterrestre? Sim, tem. Se a gente parar, analisar e pensar, no nosso planeta ainda tem dor de dente, tem câncer, tem dores estomacais, nós ainda temos pelos pelo corpo. Você já pararam para pensar que isso ainda é animalesco? Tem mundos acima do nosso que nós nem imaginamos. Inclusive Beethoven, fizeram uma entrevista com Beethoven, ele já reencarnou no mundo e perguntaram para ele qual que é seu mundo. Ele falou, não tem como eu falar, porque o que tem lá não tem aqui. Por outro lado também, se nós não nos regenerarmos, analisarmos, parar, refletir, pensar no próximo, nós vamos para o mundo inferior, com todo o conhecimento que nós temos. Igual aconteceu com os Incas e com os Maias. Vieram de outras esferas, reencarnaram aqui para aprender. Aprender, partir, tudo ok. Né? Existe, graças a Deus, algo que nos ajuda, que é a reencarnação. Na reencarnação nós não erramos de endereço, estamos como as pessoas certas, temos os filhos certos, o esposo certo, a esposa certa, está tudo certinho. Eu quando era jovem eu cansava de falar assim, eu acho que nasci na família errada, eu tinha que ter nascido numa família rica para mim ter uma Ferrari. Hoje com 53 anos, embora não apareça, né? Parece que eu tenho 52, mas meu Deus, que benção. Eu sempre falo, inclusive comendo com a minha esposa, se eu errar nesta reencarnação, eu vou desencarnar muito triste. Eu nasci num seio evangélico, eu nasci num lar cristão. A mim foi apresentada a doutrina espírita, e Deus é tão bom, porque Ele sabe que eu tenho muita conta para pagar, muita dívida, me deu a oportunidade de estar aqui na frente, e me deu a oportunidade de ter casado com uma mulher evangélica. Então o nosso lar, a minha vida, é toda pautada em Jesus. Eu sempre comento, assim, na hora dos nossos cafés, eu com a minha esposa, eu falo assim, ser cristão não é na sexta-feira, das 8 às 9, é em todo momento, é o dar o exemplo. É fácil? Não, porque muitas vezes nós queremos pegar alguém, fazer isso no pescocinho dele e falar, Deus perdoa, viu? Sai assim, porque o que vem em nós. Mas nós temos que entender que quem é doente é o que fere. Quem é ferido não é o doente. Doente é quem fere. Porque nós cristãos, cabe a nós perdoar. Conivente com o erro? Não é ser conivente com o erro. É entender que eu erro tanto quanto o outro. Então, antes de eu apontar o erro do outro, qual é o meu? E nós sabemos. Eu sempre digo, sempre faço uma pergunta assim: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem é o Leonísio quando ninguém está olhando? Quando ninguém vê? Porque muitas vezes eu posso pegar minha máscara, colocar aqui e vir para o centro da palestra, aqui, mas Deus sabe. E depois? Quando eu chegar um dia na presença de Deus, como diz, né? Ele olhar para mim e falar, apartai-vos de mim, que eu não vos te conheço. Então nós temos que tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco que está no olho do outro. Isso se ele quiser que tire, né? Porque daí não é problema nosso. Sabe aquele seu amigo que é cri-cri? Aquele assim que te tira do sério, aquele vizinho que coloca aquelas músicas, aqueles funk bem legal? É aquele mesmo que está lá para você trabalhar. É ele que mais precisa de compreensão.
aquele amigo que trabalha com você, que, nossa, meu Deus do céu, me arruma de emprego, eu não aguento mais essa criatura. É essa pessoa. Seja o exemplo dela. Seja o exemplo. Joana de Ângeles diz assim: a única maneira que você tem de atrair para você aquele que não gosta de ti é servindo a ele, servir o nosso inimigo. E nós lembramos de Jesus: bateu de um lado, ofereça o outro, pediu a capa, dê também a túnica, pediu para andar 1000 léguas, ande 2000. Jesus, não é eu, não é Kardec, é Jesus falando. Se nós acreditamos em Jesus, é isso. E Jesus diz em Marcos 2,17: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem se acha justo, Jesus não veio por você, mas eu acredito que todos nós somos pecadores, de uma forma ou de outra. Então, é algo para a gente refletir e trazer para a nossa vida, para a nossa existência. Primeiro, eu salvo a mim. Eu não tenho que acusar ninguém. Eu não tenho moral para isso. Pelo menos eu não tenho para acusar. Então é algo muito profundo, é algo muito sério que eu tenho que trazer e implantar isso de mim, né? André Luiz, em um dos seus livros, lá no mundo espiritual, ele estava com o seu benfeitor e ele estava assim e falou: que converseira que é essa? E o benfeitor espiritual dele falou assim: vem aqui na janela. Quando chegou na janela, ele falou assim: está vendo todas essas pessoas? Falou assim, falou: lá na terra é noite. Muitas pessoas deixou o corpo lá e vem aqui no mundo espiritual fofocar. Eu tenho algo engraçado para falar sobre isso, que eu fiz essa palestra em Venceslau, e eu falei: tá vendo essas mulheres que ficam aí fofocando? Aí levantou uma mulher lá e falou assim: mas por que tem que ser mulher? Essa mulher que fofoca? Então tá bom, desculpa. Então é assim, muitas vezes nós deixamos o nosso corpo na cama e vamos ao mundo espiritual fofocar. Como que eu faço para trabalhar isso então? Amando e servindo. Amando e servindo. Amando e servindo. Esse é o conselho de Jesus. Esse é o conselho da espiritualidade. O amar, o perdoar, o entender e compreender. Vocês já imaginaram se Jesus não amasse e não nos compreenderia? Nós fazemos tanta coisa errada, tanta coisa, e Jesus nem assim deixou de nos amar. Pelo contrário, ele disse que veio por nós mesmo, ele morreu por nós, para nos dar exemplo. Está lá, estava lá no madeiro da cruz sofrendo. E ainda olhou aos céus e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém fala algo para nós, nós já estamos: nossa, tomara que morra. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ele diz assim: aquele que se ofende com palavras precisa procurar um psiquiatra infantil. Porque aquele que se ofende com palavras ainda está na infantilidade espiritual. Falaram tal coisa de mim. É verdade? É verdade. Então está tudo certo, é verdade. Falaram tal coisa de mim. É verdade? Não, é mentira. É mentira. Então também está tudo certo. Quem conhece a nós, o nosso coração, é Deus. E a nossa consciência também. Todos nós temos a consciência. Então, cabe a nós apenas perdoar. Falando em perdão, na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu lá entre 1915 e 1917, também acontecia uma guerra particular. Era uma guerra da Turquia contra os armênios. Só que era uma guerra desigual.
porque a Turquia possuía um poder bélico muito maior do que os armênios. E a população dos armênios era cerca de 3 milhões de pessoas. Nesta guerra morreram 1.600.000 pessoas. Mais de 50% da população morreu nessa guerra. Como sempre, guerra nunca é justa, sempre é injusta. Porque a Armênia vivia dentro da terra da Turquia, mas ela queria para ela. Então houve essa guerra. E dentro dessa guerra, uma família estava numa manhã fazendo de jejum. Pai, mãe, uma criança de 12 anos e mais uma menina de 15 anos. As tropas arrebentaram a porta desta casa, subiram as escadas e, sem falar uma palavra, matou o pai. Virou para a mãe, matou a mãe. Pegou aquela menina de 12 anos, arrastou pelas escadas e jogou aos chacais. Lá estupraram, mataram e despedaçaram aquela menina de 12 anos. Pegaram aquela menina de 15 anos pelos cabelos, desceram arrastando ela pelos cabelos naquelas escadas e levaram na propriedade deles. Era um bordel. E ali aquela menina viveu por anos, anos e anos e anos. Quando foi para lá tinha 15 anos e os anos se passaram. Um dia ela seduziu um daqueles guardas que lá estavam. E quando seduziu, ela pegou e escapou. Ela escapou e foi embora. Os anos se passaram, a guerra acabou. E um dia, estava numa clínica especializada, chegou uma ambulância. Quando tiraram aquele homem lá de dentro, não cabe mais ninguém. A clínica está cheia. Mas ele é político. Ele é... Opa! Deram um jeitinho, como sempre. Levaram este homem no fundo dessa clínica especializada. E lá deixaram ele. Mas nenhum médico queria colocar a mão neste homem. Porque a causa dele era perdida. Se ele não morresse naquela noite, ele ia morrer na noite seguinte. Porque a doença, naquela época, ninguém sabia que doença que era. Os médicos recusaram. Mas tinha uma enfermeira que chamou ela e falou assim: tem aquele senhor lá. Eu não posso recusar de atendê-lo, mas ninguém quer atender. Você pode atendê-lo? E ela, numa voz baixinha, disse: este é meu dever. Ela foi até aquele homem e começou a tirar dele pedaços podres e chegou até no osso, mas aquele homem resistiu. Não morreu na primeira noite, não morreu na primeira semana. Um mês, no segundo mês ele teve alta. Quando ele teve alta, ele chegou ao diretor daquela clínica e disse assim: vou recomendar esta clínica ao nosso presidente, porque vocês salvaram a minha vida. E então o diretor do hospital falou assim: nós não fizemos nada por você. Cada atadura, naquela época não tinha atadura, mas eram pedaços de pano, é o que tinha lá. Cada atadura que foi colocada no senhor, foi aquela moça que fez. Então aquele homem foi até aquela moça, estendeu-lhe a mão, mas ela não estendeu a mão. E aquele homem, quando tinha ouvido a voz dela, disse assim: eu notei que você fala com sotaque. Você é turca? Ela falou: não, sou armênia. Ele falou assim: eu estive lá na guerra. Ela falou: eu sei. Você sabe? Sei.
Mas como você sabe? Porque você arrebentou as portas da minha casa, subiu as escadas, matou meu pai, matou a minha mãe, arrebentou com a vida da minha irmã de 12 anos e me levou para uma loja, para uma casa de mulheres, para te servir e servir a todos os seus chacais. Falou, mas como assim? Você não morreu? Falou, não, eu lutei todos os dias contra a morte. Eu escapei de lá, eu estudei enfermagem para poder um dia encontrar com o Senhor, me vingar e matar o Senhor lentamente, assim como o Senhor fez com toda a minha família. Falei, mas você me reconheceu? Falou, reconheci o Senhor na primeira vez que eu bati os olhos quando o Senhor chegou na maca. Falei, mas por que então você não cumpriu o seu propósito? Ela falou assim, porque eu conheci um livro de capa preta, a Bíblia, e disse, neste livro eu li de um Senhor chamado Jesus, que no madeiro de cruz olhou aos céus e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olhou para a mãezinha dele e disse, mãe, eis aí o teu filho, junto com João de 17 anos. E olhou para João e disse assim, filho, eis aí a sua mãe. E ali houve o perdão. Eu não matei o Senhor, porque hoje eu sou cristã. Hoje eu sou cristã. Mas agora eu vou embora, vou voltar lá para minha aldeia, porque eu encontrei o meu irmão. A minha pergunta é, você perdoaria? Matou o pai, a mãe e a irmã de 12 anos. Você perdoaria? Ela perdoou, porque ela realmente implantou Jesus dentro dela. Aí eu pergunto, eu perdoaria? Será que eu perdoaria? Ela perdoou. Este é o exemplo. Ela tirou a trave dos olhos dela. Não importando o que o outro fez com o pai, com mãe, com irmã, ela simplesmente perdoou, chamou ele de irmão. Essa história é real, é real. Aconteceu lá no ano de 1916. Eu perdoaria? Tirei a trave dos meus olhos. Aí eu falando, perdoo por isso, por isso, por isso, por isso. Cadê Jesus dentro de mim? Cadê Deus dentro de mim? Eu não consigo hoje? Ok, eu vou lutar cada dia, cada momento para perdoar. Para trazer perto de mim. Eu vou ser exemplo para a pessoa vir e se aproximar. Perdão. Tirei as traves dos meus olhos. Não importa se o outro está com cisco. Eu tiro o meu porque muitas vezes a trave do meu olho está impedindo. Está vendo eu ver cisco no olho do outro que talvez nem tenha. É uma reflexão para levarmos conosco para o nosso fim de semana. Sabe qual é o grande problema nosso? É uma frase bem curtinha, é o a mais. Ah, mas ela fez, ele fez, mas perdoa. Simplesmente perdoa. Eu não consigo fazer, pelo menos tente. Divaldo conta que aquele espírito máscara de ferro que anda com ele até hoje, 400 anos, junto com o Divaldo Franco, 400 anos. Quando apareceu uma criança lá na mansão do caminhão, que Divaldo pegou aquele espírito, apareceu na mesma hora e falou assim, você vai amar essa criança? Sim, essa criança cheia de mosca, fedida, já amo. Mas você vai amar como? Eu vou registrar como meu filho. Falou, mas sabe quem é essa pessoa? Divaldo olhou para ele e falou assim, a tua mãe. E a partir daquele dia,
Ele falou assim: a partir de hoje, vou começar a andar com você. Posso não te perdoar pelo que você fez para mim há 400 anos atrás. Mas a partir de hoje, eu vou começar a trabalhar com você. E até hoje, esse espírito chamado Máscara de Ferro acompanha Divaldo Pereira Franco, tentando perdoar. Nilson, esse que nós conhecemos, que também trabalhou com Divaldo na Mansão do Caminho, ele era o filho daquela mulher chamada Joana de Cusa, que morreu lá na fogueira, e ele falou para sua mãe, porque os guardas falaram para a mãe dele: se você abjurar, ou seja, negar a Jesus, eu te liberto. E ela, sem correr nenhuma lágrima dos olhos, ela lembrou de Maria, Mãe Santíssima, mãe de Jesus, que mais sofreu do que todos nós, e disse assim: cala-te. E o fogo subiu, e os dois morreram queimados, e ele começou a odiar Jesus. Mas os tempos foram indo, e o que aconteceu? Até que o Nilson foi trabalhar com o Divaldo Pereira Franco, para aprender a amar trabalhando. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós odiamos muito alguém. Vocês parem, pensem e reflitam em pessoas siamesas, aquelas que nascem grudadas. Odiam um ao outro. Vamos nascer juntos, para aprender a conviver. Não aprendemos por amor, a dor sempre dará um jeitinho. Como que eu quero aprender? Está em nossas mãos. O Evangelho de Jesus está aqui, tudinho para nós pararmos, refletirmos e trabalhar em nós. Fácil? Não. Mas vamos um passo por dia. Uma grande jornada começa com pequenos passos. E nós estamos fadados à perfeição. A perfeição moral, a perfeição espiritual. Cabe a nós esse esforço de nos livrarmos de todo orgulho, que é um câncer da humanidade, o orgulho. Do orgulho, da soberba, da vaidade, da prepotência, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque quando nós nos humilhamos, nós nos aproximamos de Deus. Não importa. Não é briga de criança que fala assim: ah, mas a culpa é dele. Sabe criança que pega carrinho e fala assim: mas foi ele que pegou. Não importa. Nós somos os cristãos, implantando em nós esse amor de Jesus. Que tenhamos um bom fim de semana, de descanso, de paz, de harmonia. Lembramos sempre do nosso Mestre Jesus. E vamos então nos preparando para receber o passe, fechando nossos olhos e rogando a esse irmão amigo chamado Jesus, que nos ensinou a amar, a perdoar, ele sendo o maior exemplo de paz, de harmonia em nossas vidas. Que possamos lembrar de Deus, porque Deus faz cair a chuva naquele que os ama e também naqueles que nem acreditam nele. Porque a sua misericórdia é infinita. E Jesus disse que veio justamente pelos doentes, pelos pecadores, não veio pelos sãos. Que possamos entender, compreender, que possamos aprender um pouquinho a cada dia e entendermos que devemos olhar para os ensinamentos de Jesus com mais carinho, com mais amor. E que Ele nos dê força, coragem e fé, porque as provas virão, mas o mesmo tamanho das provas será o tamanho da nossa resignação para vencer e subir um degrau a mais no caminho da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Deus, permita que ao adentrar
a sala dos passes, nós possamos receber as energias sublimes e salutares que irão contribuir para o nosso bem-estar, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Seja conosco, Jesus, sempre. Olhai com os olhos de amor e ternura, como sempre tem nos olhado. Abençoa-nos. Pedimos a Ti, ó Deus, e a Ti, Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe. Que assim seja.